Caros irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre um importante aspecto do cristão e que deveria ser a marca registrada dele: a bondade. Sim, o cristão foi chamado, dentre muitas coisas, para fazer o bem. Sim, a marca registrada dele deve ser o bem, falar o bem, fazer o bem. Dele deve proceder o tempo todo o bem, coisas boas, e jamais o mal. Infelizmente, o nosso mundo é dominado pela maldade, por pessoas más, perversas, malignas. E a maldade é a marca registrada dessa sociedade. E por onde você anda, você vê as digitais da maldade, nos contratos, nos negócios, no vocabulário, no trato com as pessoas, na vingança, nas traições, na apunhalada pelas costas, em tudo que os homens fazem com requintes de crueldade. Você consegue ver o ódio sendo destilado no rosto, nos olhos, nas palavras. Pessoas sem escrúpulo, sem misericórdia, que espizinham as outras, fustigam, oprimem e fazem isso por pura maldade. Entretanto, entre nós, isso não pode ser assim. Jamais o cristão deve ser conhecido por atos de maldade, palavras maldosas ou atitudes perversas, porque um dos frutos do Espírito é a bondade e a benignidade, que é a qualidade do que é benigno, do que é bom. Jesus é bom, o Espírito Santo é bom. Quando ele nos regenerou e passou a habitar em nós, ele plantou em nós frutos de bondade. Ele colocou ali uma semente de bondade no homem, de modo que esse pudesse fazer o bem. Portanto, essa tem que ser a sua marca. E eu pergunto, você é uma pessoa que faz o bem, que promove o bem às pessoas, que faz tudo para que as pessoas se sintam bem? Essa pode ser a sua marca? Sim. Nós devemos transmitir o bem às pessoas. Como? Socorrendo elas nas suas necessidades, sendo misericordiosas com elas quando elas falharem conosco, poupá-las, perdoá-las, estender a mão para elas quando elas mais precisarem de socorro. Nós precisamos cobrir aquele que está com frio, alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o solitário. E até quando recebemos maldade em troca. Porque em Romanos, capítulo 12, diz: a ninguém vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Ou seja, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então até seus inimigos, até os perversos, até os malignos, devemos responder sua hostilidade, sua maldade, sua crueldade, não na mesma moeda, não nos vingando deles, não pagando o mal com o mal, e estou dizendo de maldade, mas devemos responder com o bem, pagar com o bem, estendendo a mão a eles, ajudando eles nas suas necessidades, respondendo brandamente a eles, acolhendo eles em um tempo de dificuldades. Devemos então, até com os nossos inimigos, fazermos o bem. Como que está a sua vida, meu irmão? Você é uma pessoa promotora do bem? Você é conhecida pela sua bondade? Você é uma mãe bondosa com seus filhos? Uma esposa bondosa com seu marido? Um marido bondoso com sua esposa? Vocês, filhos, são bondosos com seus pais? São bondosos na sala de aula com os amigos e os professores? Ou vocês têm o coração cheio de ódio, ira, raiva e estão sempre pensando em se vingar e maltratar as pessoas? Zombam dos mais fracos, fazem piadas rebaixando os outros, fazem brincadeiras de mau gosto que prejudicam as pessoas, ferem, machucam? Ou vocês são bondosos? Reflita se o seu dia a dia é marcado por isso.
Não que não escorreguemos, que às vezes o nosso coração pecaminoso não nos leva a dizer palavras ruins para os outros e às vezes tomar alguma atitude infeliz que prejudica alguém. Nada mais é que uma atitude maligna, perversa. Mas logo que nos damos conta, já nos arrependemos e esse não é o nosso padrão. O nosso padrão é a justiça. O nosso padrão é fazer o bem. E Gálatas fala isso, Paulo, que disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Paulo fala que aqui demonstra que de muitas coisas nós podemos ficar cansados. Nós cansamos de trabalhar, nós cansamos de estudar, nós cansamos de pregar, nós cansamos de ministrar. Muitas coisas, até o lazer nos traz cansaço. Então, muitos dos nossos afazeres nos cansam e nos esgotam. Mas Paulo falou que tem uma coisa da qual nós nunca podemos ficar cansados. É de fazer o bem. Fazer o bem às pessoas. Ao patrão, ao empregado, ao funcionário, ao vizinho, ao amigo e ao inimigo. Em tempo e fora de tempo. Ao bom e ao mal. Nunca pode haver em nós cansaço. Ou seja, temos que estar dispostos a fazer o bem a qualquer um, a qualquer tempo. E ele vai mais, principalmente aos domésticos da fé. Em se tratando de cristãos, então, nós jamais podemos deixar de fazer o bem. Jamais. É dar prioridade. São filhos de Deus, feitos à imagem de Deus, salvos e redimidos por Deus. Fazem parte da nossa mesma família. É algo impensável um irmão em Cristo fazer mal para outro irmão em Cristo. Um irmão desejar o mal do outro irmão. Um irmão tratar com maldade o outro irmão. Jamais. Paulo está dizendo, temos que fazer bem para todo mundo. Mas se for ter uma categoria que tem que ter primazia, são os irmãos da fé, são os cristãos. Esses têm a prioridade no tocante a fazer o bem. Amém, queridos irmãos? Vamos orar então. Querido Deus, eu oro para que o Senhor abençoe o dia desse homem, dessa mulher. Eu oro para que o Senhor abençoe o trabalho deles, doméstico ou numa empresa, a escola, a universidade. Guarde-os no caminho de ida e de volta. Livra a sua casa do mal, guarde os seus filhos e o seu casamento. Preserva o seu coração do pecado, Senhor, e dá a eles um dia cheio de graça, cheio de beleza, cheio de alegria na sua santa presença. Queridos irmãos, tenha um dia abençoado, fazendo bem, em nome de Jesus. Amém.